milagre é a manifestação do poder de Deus. A mulher do fluxo de sangue, Lázaro e tantos outros personagens bíblicos vivenciaram o milagre em suas vidas. Deus transformou a história, os trazendo da morte para a vida, da angústia para a paz. Hoje você pode se tornar um operador de milagres nas mãos de Deus. Servir ao próximo com amor é o milagre que Jesus quer realizar através de você. Ao abraçar uma pessoa que está deprimida, ao ajudar o necessitado, ouvir aquele que se sente sozinho e sem direção, faz de você um servo disposto a amar e levar o milagre para alguém. Muitas pessoas estão sofrendo, sem rumo na vida, porque não conhecem o milagre da paz e da alegria que Jesus tem para oferecer. Em todo o tempo em que o Senhor passou na terra, fez cegos enxergarem, coxos andarem, e agora chama você para seguir os passos dele e para mudar a sua história, realizando milagres através da sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no caderno de Hebreus, capítulo de número 11, nós vamos ler a partir do verso 1. Será que você já encontrou? Eu quero que você coloque a mão sobre a sua Bíblia e diga assim comigo: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Diga assim: eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso, porque a Bíblia é a palavra de Deus para a minha vida. Caderno de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento, diga comigo, firme fundamento, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Sabe, queridos, os ensinamentos de Jesus traz milagres para as nossas vidas. Eu vou repetir: os ensinamentos de Jesus provoca milagres em nossas vidas. De que forma? Como? A Bíblia diz que é pela fé. Que a fé é o firme fundamento. Fundamento é o alicerce. Nós andamos pela cidade e a gente vê muitos prédios, a gente vê muitas casas. Se andarmos pela rodovia, nós vamos ver pontes, viadutos. Mas quando nós vemos um prédio, nem sempre nós pensamos que aquele prédio, ele tem uma coisa chamada alicerce. Ele tem um fundamento. Quando olhamos para uma ponte, passamos sobre aquela ponte, nós vemos a beleza daquela ponte, mas nem sempre nós pensamos no fundamento, ou seja, na estrutura. Porque se ela não tiver uma estrutura, certamente ela vai ruir, ela vai afundar. O mesmo acontece com um prédio, o mesmo acontece com a casa. Mas o mesmo também acontece com um casamento que não tem estrutura, ou não tem alicerce. O mesmo pode acontecer na vida profissional de uma pessoa. A vida profissional requer um alicerce, um casamento requer um alicerce, a vida cristã requer um alicerce. O alicerce é exatamente aquilo que nós não vemos, mas sustenta aquilo que nós vemos. Por isso, querido, entenda isso. A sua vida, aquilo que nós vemos na sua vida, aquilo que nós estamos vendo em você, é sustentado por algo que nós não vemos. Quando você vê alguém bem-sucedido,
você está vendo só o sucesso daquela pessoa. Mas normalmente você não vê o tempo que se levou, você não vê o esforço, você não vê a peleja e a batalha que se levou para que aquela pessoa chegasse àquele nível, ou se chegasse àquele patamar. Por isso que, às vezes, quando nós olhamos para as pessoas, nós olhamos a aparência, mas a aparência, de repente, pode ser um disfarce. A aparência pode ser uma máscara. A aparência não interessa a Deus. A Deus interessa o coração. Por quê? Porque é do nosso coração, ou o nosso coração, que recebe a palavra, é o nosso coração que firma essa palavra, para que aquilo que Deus tem como promessa da parte dele, venha a acontecer na nossa vida. Deixa eu te explicar melhor. Houve um homem chamado Davi. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. 1 Reis, capítulo 13, verso 14, diz que Deus encontrou um homem que era segundo o coração dele. Ou seja, Davi, ele tinha tudo para ser um fracassado. Davi era um jovenzinho que ficava tomando conta das ovelhas do rebanho do seu pai. Davi, ele quando o profeta chegou na casa dele para ungí-lo como rei, o pai chamou todos os filhos, menos Davi, porque Davi não estava. Davi não era levado em consideração, mas o coração de Davi era receptivo. O coração de Davi tinha um fundamento, ou seja, estava preparado para receber aquilo que nós não vemos, ou seja, o alicerce. Querido, entenda uma coisa. Quando se vai construir um grande prédio, quando se vai construir uma casa, normalmente as pessoas fecham, colocam os lacres ao redor daquele terreno, né? Por quê? Porque ali dentro eles vão furar buracos, vão fazer valetas, vão tirar entulhos, coisas muitas vezes sujas, e é um trabalho sujo, não é verdade? Para quê? Para que depois aquilo suma e a gente vê apenas a parte mais bonita da construção. Eu quero que você entenda o seguinte: nós precisamos permitir-nos que o nosso coração seja a base, seja a sustentação, seja exatamente o lugar onde Deus venha a apoiar a sua palavra. Por isso seu coração precisa estar firme, para que a palavra de Deus ela venha e apoie como a base de um prédio, como o alicerce de uma construção. O meu coração, o seu coração precisa estar aberto, ou seja, para que o fundamento do milagre venha a ser estabelecido na sua vida, para que o fundamento da palavra de Deus venha a ser estabelecido na sua vida. Qual o problema? Que às vezes nós olhamos para a aparência, mas o nosso espírito não está na nossa aparência, não está na nossa roupa, não é verdade? O mais profundo do nosso ser está por dentro. Por isso, exatamente por isso, que nós precisamos permitir que a palavra de Deus venha trazer transformação, venha trazer mudança, venha fazer com que a base, que o fundamento venha a ser colocado sobre a nossa vida. Uma certa feita, está escrito no caderno de Lucas, capítulo de número 6, verso 48, Jesus dá um ensinamento maravilhoso, e Jesus diz assim: o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha, ou seja, sobre a rocha se pode fazer um alicerce sólido, um alicerce firme. Aquele que é imprudente, ele acaba construindo o seu alicerce, a sua casa, sobre areia. Areia, no primeiro vendaval que vier, a primeira batalha que você tiver na vida, a primeira dificuldade que você enfrentar, certamente vai ser como um vendaval que vai passar e vai levar toda aquela casa embora. E Jesus diz assim: e foi grande a ruína daquele que construiu a sua casa sobre areia. Mas aquele que está firmado sobre a rocha, pode vir o maior vendaval,
pode vir o tufão, pode vir o furacão Sandy sobre essa casa, que nada vai acontecer. Por quê? Porque está fundamentado sobre a rocha. Por isso, querido, que quando a sua vida estiver fundamentada sobre a rocha, o que é a nossa rocha? A nossa rocha, querido, é a própria palavra de Deus, que nós nos firmamos sobre ela. Nós nos alicerçamos sobre a rocha, que é a própria palavra de Deus, e eu não sei se você está me ouvindo. Por isso que tudo aquilo que Deus prometeu, aquilo que o Senhor falou que vai te dar, aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, requer uma coisa chamada alicerce. Algumas pessoas dizem assim: eu não sei porquê, Deus tem promessas para a minha vida, e Deus tem promessa para a sua vida. Mas eu quero te perguntar, será que você já construiu o seu alicerce? Se não tiver alicerce, meu querido, como é que Deus vai chegar e colocar uma coisa grande sobre a sua vida, se não tiver alicerce? Eu quero que você saiba que Deus não é irresponsável. E tudo aquilo, meu amado, preste atenção, e tudo aquilo, quanto maior a construção, quanto maior for o desejo do seu coração, que seja a sua construção, tanto maior deve ser o seu alicerce. Só que alicerce requer trabalho. Para construir um alicerce requer uma coisa chamada esforço, requer uma coisa chamada luta diária, requer uma coisa chamada aprendizagem. E aí nós perguntamos: como é que eu posso, ou onde é que está o alicerce em minha vida? Quando João Batista começou a pregar o Evangelho, falar sobre a vinda de Jesus, João Batista usou a palavra convertei-vos. Quando Jesus começa a pregar o Evangelho, a primeira palavra que Jesus é convertei-vos. Converter significa mude a sua forma de pensar. Deixa eu explicar melhor. No decorrer do tempo, com o passar dos anos, as tradições, os costumes, a nossa cultura, foi colocando um amontoado de coisas na nossa cabeça. Então, quando Jesus chega e diz assim: arrependei-vos, arrepender significa mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de enxergar o mundo. Comece a enxergar o mundo segundo os olhos de Deus. Entenda bem, muitos cristãos estão na igreja, mas estão vivendo a vida derrotada. Muitas pessoas não têm recebido as promessas do Senhor. Por quê? Porque muitas pessoas, em função daquilo que aprenderam, em função das palavras que receberam no decorrer da sua vida, ou as palavras deixaram com que a sua autoestima fosse lá para baixo. O que é autoestima? Autoestima, meu querido, significa autorreconhecimento, é você entender, é a consideração que você tem para com você mesmo. Eu não sei se você está me ouvindo. Ou seja, será que você entende aquilo que Deus tem para você? Será que você se vê como um filho de Deus? Será que você se vê, minha filha, minha irmã, como a filha de Deus? Será que você pode entender que você é um escolhido do Senhor? A pessoa que tem a autoestima elevada, ela entende dessa forma. Se não tem autoestima elevada, certamente ela vai dizer assim: olha, isso não é para mim, eu não consigo. Ela não gosta de participar de nada, ela não gosta de conversar com ninguém. Por quê? Porque a autoestima está baixa. Ela carrega dentro de si algumas reservas de ódio, de orgulho, às vezes de inveja, não é verdade? Por isso, ela precisa passar por uma transformação, por uma mudança de pensamento, precisa passar a ter uma mentalidade de reino. Entenda isso, por favor. Davi, ele foi um vencedor. Davi, ele marcou a história do povo de Israel. Por quê? Mesmo sendo uma criança, mesmo sendo deixado à margem pelo seu pai, pelos seus irmãos, quando veio um urso, Davi enfrentou um urso à tapa. Davi enfrentou um leão
Com a mão. Ele não tinha uma arma de fogo, ele enfrentou. Você acha que se Davi tivesse a autoestima baixa, você acha que ele ia enfrentar um leão? Você acha que ele ia enfrentar um urso? Davi era ainda criança, não era um guerreiro, era um pastor de ovelhas, mas ele foi para a frente de batalha. Chegando na frente de batalha, ele viu que o povo de Israel estava sendo ameaçado por um homem de tamanho muito grande, por um guerreiro muito valente. Mas Davi, porque tinha a sua autoestima elevada, Davi disse assim: eu vou enfrentar e eu vou vencer esse gigante, eu vou vencer essa batalha. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque o Deus a quem eu sirvo, o Senhor dos Exércitos a quem eu sirvo, é um Deus que me torna bom, que me torna melhor. Eu não sei se você me entendeu. Por isso que a palavra de Deus, ela vem resolver os nossos problemas internos. A palavra de Deus, filha, ela vem encontrar, e ela precisa encontrar em nosso coração uma base, um alicerce. Por quê? Porque a palavra diz que a fé é o firme fundamento. Onde é que a fé está? A fé, ela precisa estar no mais profundo do meu ser. Não é uma crença qualquer. Não é a fé em uma coisa qualquer. Em quem você crê? Eu creio no Deus vivo, no Deus que faz milagres. Eu creio no Deus que é capaz de realizar coisas grandiosas na minha vida. Diz a palavra que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Ou seja, você não está vendo. Você não está vendo o seu esposo transformado. Você ainda não está vendo o seu filho sendo uma bênção. Mas você espera, você aguarda, você está na expectativa. Quando você tem a coisa na sua frente, aí você não precisa mais ter fé. Mas a fé é exatamente quando ainda não está vendo. Quando você está no aguardo, quando você está esperando. E para que tenhamos fé, precisamos remover de dentro de nós alguns conceitos e alguns preconceitos. Para quê? Para que essa fé venha a ser alicerçada dentro de nós. A segunda coisa, precisamos aprender a mudar a nossa linguagem. Deus criou todas as coisas através da palavra. Você é um filho de Deus. A sua vida precisa ser mudada através da palavra. Isso é profetizar. Profetizar é proferir palavras de bênção. A palavra, ela tem poder de criar, mas ela tem poder também de destruir. Como servo de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, você precisa aprender a proferir palavras de bênçãos, palavras de transformação, palavra que na verdade vai fazer a grande diferença na sua vida. Então, quando eu aprendo a proferir palavras, que na verdade não são palavras minhas, mas a própria palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então Jesus é a própria palavra, querido. Jesus é a própria palavra. O que é que nós temos? Nós temos Jesus, nós temos a palavra. A palavra de Deus, ela nos leva a termos uma mentalidade de reino. O que significa uma mentalidade de reino? A mentalidade de reino, ela segue a ideia daquele que é rei, daquele que domina sobre todas as coisas. Meu querido, ter mentalidade de reino é aprender a pensar como Deus pensa. Eu não sei se você me ouviu. Eu quero convidar você aí onde você está a colocar a sua mão sobre o seu coração. Pai, nesse dia de hoje nós ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela não pode voltar vazia, mas ela tem um propósito a cumprir na vida desse homem e na vida dessa mulher. Pai, nós estamos iniciando um tempo de milagres. Pai, nós decretamos, nós declaramos o milagre de Deus na vida desse homem, o milagre da Tua palavra na vida dessa mulher,
e eu tenho certeza, convicção absoluta, que essa vida não será mais a mesma, porque a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi proclamada e ela não vai voltar vazia. Eu quero ouvir um amém bem forte, um graças a Deus bem gostoso. Aleluia!